Vamos para algumas dicas práticas para você ter uma casa com menos manutenção. A dica número 1 é: opte por telhado exposto ao invés de telhado embutido. Gente, agora a gente vai ter 5 dicas assim, papum, tá? Então, sei lá, pega papel e caneta ou compartilha esse vídeo para você não perder o link. Já deixa o teu curtir aqui, porque agora é diquinha atrás de diquinha. Eu vou apurar aqui, tá? Telhado exposto é melhor do que telhado embutido quando a gente fala de casa com baixa manutenção. Esse é um telhado exposto. Esse é um telhado embutido. No telhado exposto, a chuva cai, escorre, desce para o solo. Essa casa linda em estrutura metálica não tem nem calha. Escorreu, desceu, acabou, entendeu? Essa outra aqui, o telhado está embutido. É uma outra estética, outro conceito. As duas estão lindas. Essa outra casa também está linda, mas o telhado está embutido. Quando a gente fala em manutenção, isso é um ponto negativo, tá bom? Vamos falar rapidamente como funciona o telhado embutido. Porque eu já falei que nessa primeira casa, cai a água, escorre e vai para o solo. Eu poderia captar essa água da chuva para uma cisterna? Poderia, mas não tem essa necessidade. Na casa número 2, essa aqui do lado, que o telhado é embutido, é fundamental você dar um destino para a água da chuva. Como que funciona essa água da chuva ali dentro? Um telhado embutido, faz de conta que aqui é aquela casa, tá? Ó, estrutura metálica, e eu tô vindo lá em cima com o telhado e escondi ele por platibandas, tá vendo? Ó, escondi ele. Ele vai estar dentro dessa moldura, que aqui eu mostrei a estrutura, mas também tem parede. Vou fechar lá em cima, ó, com rufo metálico, e aqui embaixo vem a calha. Então, vendo que a água cai aqui, ela escorre nesse telhado roxo e chega nessa calha. Essa calha é uma canaleta metálica, uma canaleta em, sei lá, alumínio ou em aço mesmo. E essa canaleta metálica está conduzindo a água para algum lugar. Geralmente conduzido para um tubo que desce e vai ao infinito e além, tá? Ali está a calha que tem que ser muito bem dimensionada. E isso aqui também a gente chama de rufo metálico. É usual, quando a gente tem essa platibanda não muito alta, que a gente emende, ó, eu gosto da solução, entendeu? A gente já emenda rufo e calha, porque Deus já não gera um ponto aqui de infiltração, caso essa calha não vença o tanto de água. Vamos continuar fechando essa casa, fecho com parede, fecho lá em cima com parede, e ali eu coloco uma janela, lá em cima na parte vermelha é onde vai estar acumulando a minha água, tá bom? Eu vou fazer um zoom dessa parte para você enxergar melhor, ó. Coloquei o condutor, que pode sair lá em cima. Nunca acontece isso, gente. Nunca acontece isso. Ninguém vai querer um caninho xixizando lá no teu telhado quando chove, entendeu? Fazendo uma bica, uma cachoeira. Ninguém quer. Geralmente esse caninho desce e aí você tem 3 opções para você dar o destino para ele, tá? Ou você solta no chão, no solo, desceu e ficou guspindinho ali no solo, e naquele solo você vai ter que fazer uma caixa de água pluvial para que essa água entre e vá para uma galeria de água pluvial, tá? Às vezes você só vai fazer um dreno para essa água se espalhar. Quando você tem uma casa de campo que não tem essa captação de água pluvial, né? Você pode só deixar ali pro terreno, mas jogando um pouco mais longe da tua casa para não fazer uma poça e uma meleca de água logo do lado da casa. E você pode também armazenar, né? Direcionar para uma cisterna para você reutilizar em outro momento. Aonde que está o problema desse telhado embutido em relação ao telhado exposto? Que aqui, ó, acumula o quê? Folha, você está vendo? Ventou, vai chover. Muito vento. O que acontece? Vou fazer o efeito sonoro de novo, ó. Muito vento. O que acontece? Folhas. Folhas caem e entopem essa calha. E aí, quando cair mesmo o temporal, essa calha não vai vencer e vai transbordar. E aí ela não vai transbordar lá em cima no final da linha vermelha, senão o telhado cai também com esse peso d'água tudo aí, tá? Ela vai achar uma brecha para transbordar. Aí vai acontecer desaparecer água num quarto ou num banheiro ou em qualquer cômodo dentro da casa. Geralmente quando você tem laje, isso escorre pelos pontos de iluminação ou pelo alçapão. Quando você não tem laje, ela já vai encharcando, essa água vai encharcando o próprio forro, seja em madeira, seja em PVC ou seja em gesso acartonado, tá? Isso exige o quê? É um problema. Égina, não posso ter telhado embutido? Não, você pode ter telhado embutido.
Não ficou clara a minha pergunta, né? Edna, eu não posso ter telhado embutido? Sim, você pode ter telhado embutido. Só que você tem que ter a consciência de que ele vai exigir um pouco mais de manutenção do que um telhado exposto. Porque esse telhado aqui, então, se o dono desse telhado aqui vai falar, eu vou olhar pro meu telhado, ver se tem alguma coisa presa nele. Não vai ter nada presa nele, né, gente? A sujeira, a folha, a água, qualquer coisa vai escorrer, vai cair no solo. O desse aqui vai ter que subir de tempos em tempos. Quantos tempos isso? Depende. Depende de onde tua casa tá, depende do que tem em volta da tua casa. Depende até do formato das folhas das árvores em volta da tua casa, para causar o problema de entupimento da calha. A gente viveu esses dias em uma das obras na Vila Terraço, gente. A Vila Terraço, ela tem muitos terraços, né? Por isso que ela tem esse nome. Em um dos terraços, a dona do imóvel colocou uma plantinha muito linda com umas folhinhas compridas, assim, sabe, fininhas. É 2 cores de verde nessa folhinha, não sei o nome da planta. Vários vasos disso. Osmário tá falando. Uma não, ela colocou uns 10 vasos. Eu já ia chegar aí, Osmário. Que ela colocou vários vasos dessa planta nesse terraço, que ficou lindo, um chuchu. E aí essa plantinha começou a derrubar essas folhinhas que eles não perceberam, né? Passavam pela grelha metálica que levava para o condutor. Então essa grelha metálica no terraço faz as vezes da calha. Se você quer aprender mais sobre terraço, a gente tem um vídeo aqui, uma live inteira, onde eu explico direitinho como funciona o terraço. Mas é como se fosse um telhado embutido, tá? Ele tem uma calha e um condutor embutido. E aí entupiu. Entupiu lá dentro, entendeu? Não é a grelha que entupiu, lá dentro do condutor entupiu. E não entupiu logo na basezinha ali. Essas folhinhas foram descendo e entupiram na primeira curva. Lá dentrinho numa parede, gente. Então deu aí um BOzinho para desentupir, teve que chamar uma galerinha para desentupir, tá? Enquanto estava entupido, esse terraço transbordou, escorreu água pela parede, infiltrou em uma janela, então reverberou em outras questões da casa, né? Então, ter um telhado embutido, ter um condutor escondido exige mais manutenção. Por isso que eu tô indicando, se você quer uma casa com baixa manutenção, a dica é: tenha um telhado exposto. Dica 2. Opte por pisos monolíticos ao invés de peças mais juntas. Então, aqui a gente tem um piso monolítico. O que é um piso monolítico? Inteiro. Único, no máximo com uma junta de dilatação de vez em quando, tá? Mas se inteiro, melhor. Que piso é esse? Piso em cimento queimado, por exemplo. Principalmente quando a gente já queima o concreto da laje, que daí não precisa daquela camadinha que vem depois de contrapiso. Já queima o concreto da laje, com isso ele realmente é um blocão, gente. Resistente e que tem pouca manutenção do que eu tô falando aqui? De limpeza. Não sei se você é como eu, mas o rejunto encardido me irrita num grau que vocês não estão entendendo. Então, limpar aquele rejunto encardido é uma coisa muito trabalhosa. E se você não tiver ele, melhor, tá? A gente tem aqui uma live inteira falando só em cimento queimado. Se quiser assistir, dá uma procuradinha no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui. Se você tá vendo essa live depois, não tá vendo ao vivo, eu vou deixar um card aqui para você clicar e assistir, tá bom? Prefiro então o piso monolítico a esse outro tipo de piso que tem juntas e relevos, né? Então tá vendo as juntinhas aqui, ó? Em alguns lugares você não pode usar o piso monolítico, principalmente se for o cimento queimado. Quais lugares? Em volta de piscinas, não pode usar porque ele fica muito liso. Dentro do box do banho, não pode usar porque ele fica muito liso. Calçadas, não pode usar porque ele fica muito liso. Então, não é que esse outro piso que tem relevo, ranhuras e juntas não pode ser usado. Ele pode ser usado. Você só precisa entender aonde que é o melhor lugar para você usar, que você não vai se escapar da manutenção de qualquer jeito, entendeu? Não vai se escapar e ter que limpar lá os rejuntos de vez em quando. Eu tô sugerindo que, caso você queira uma casa com menor manutenção, opte por um piso monolítico como cimento queimado. Dica 3. Usar estrutura metálica galvanizada ao invés de outros materiais. Aqui a gente tem um exemplo de uma casa com estrutura metálica galvanizada e exposta. A estrutura metálica galvanizada, eu já falei aqui em vários vídeos, vou falar rapidamente agora. Se tiver dúvida, você pode pescar depois uns vídeos aqui no canal falando disso. Ela é uma estrutura metálica que recebeu um banho de zinco derretido.
E esse zinco é essa cor prateadinha que fica na peça. Esse zinco não precisa ser pintado. Essa peça metálica, exposta, sem manutenção, em um ambiente que não seja litorâneo, ela dura para mais ou menos uns 300 anos. Sem manutenção, sem precisar pintar. Então, ó, toda essa estrutura que você tá vendo exposta aí, não precisa pintar, gente, não precisa pintar. Se fosse o quê? Em concreto armado, ia precisar pintar. De tempos em tempos, ia precisar pintar, né? Tem também o cuidado das batidas e tudo mais, que pode sim descascar o reboco, gerar fissura. E no caso da estrutura metálica, não. Caso tenha, Gina, mas se a gente descascar um pontinho ali da galvanização, você pode vir com uma tinta, que é uma galvanização a frio, e dar um retoque. E pronto, acabou. Caso precise pintar, caso queira pintar, você acaba entrando aonde o concreto armado já está. E a madeira também. A madeira de todos é o que precisa de mais manutenção nesse item específico, tá bom? Aqui, não estou dizendo que não dá para usar estrutura pintada, que não dá para fazer em outro material. Dá. Eu só acho que se você quer uma casa com a menor manutenção possível, opte por uma estrutura metálica aparente, galvanizada. Porque você não precisa nem pintar ela. Principalmente se você estiver em áreas que não sejam do litoral, você pode contar aí com mais ou menos uns 300 anos. Áreas do interior por 300 anos. Áreas do interior. Tem outra questão aqui, não é só área que não é litorânea. Tem outra questão aqui que é o quê? Em ambientes muito poluídos, ela também dura um pouco menos do que esses 300 anos, tá? Em grandes cidades onde tem chuva ácida. Então vale a pena você pesquisar aí se na tua cidade tem chuva ácida. Caso não tenha, ela tem uma alta durabilidade. Gente, exposta. Vamos lembrar que essa estrutura aqui nem exposta tá, ela tá coberta, tá? Tá protegida. Eu tô falando isso de estrutura exposta lá fora, chuva e no sol. Quarta dica. Gente, importantíssima e é coisa que tem que fazer em projeto. Não dá pra você querer fazer depois, tá bom? Ventilação cruzada, ao invés de ar-condicionado. Ai, gente, muito importante. Olha esse esquema aqui da ventilação cruzada. Vocês estão vendo? A gente faz as aberturas da casa voltadas para onde vem, voltadas para a face de onde vem os ventos predominantes. Vou deixar aqui o card. A gente tem um vídeo que fala direitinho como você acha o vento predominante na tua cidade, tá? Quando você faz essas aberturas para os ventos predominantes, no lado oposto você pode fazer pequenas aberturas para que o ar quente saia. Então entra um ar fresco. Você pode até pensar na tua casa, se der, para você colocar um maciço de vegetal, por exemplo, em frente ao lugar onde vem esses ventos predominantes. Não muito cheio, mas que esse ar seja filtrado, entendeu? Não venha de um mormaço, de um asfalto, venha ali das árvores. Com isso ele entra na tua casa já numa temperatura mais baixa. Ali dentro é normal que esquente, né? Porque você está movimentando, cozinhando, fazendo alguma coisa. E o ar quente sai pelas outras aberturas aqui, você tá vendo? Isso é ventilação cruzada. É uma escolha muito simples de projeto e que faz com que você consiga ter um menor uso do ar-condicionado. Como uma medida passiva e depende de cada localização, de cada casa, e não só do estado da cidade, mas também de onde que ela está em relação ao sol, ao nascer do sol, e também como que é o entorno em volta dessa casa, não dá para a gente dizer que essa medida é uma medida 100% que elimina o ar-condicionado em todas as casas. Mas ela vai minimizar muito o uso do ar-condicionado. Então, pense em ter ventilação cruzada na tua casa. Você vai me agradecer depois, vai por mim. Essa é a dica. Se você quer uma menor manutenção, você elimina o custo, né, de cada vez que você quiser usar o cômodo, ligar o ar-condicionado. A dica número 5 é iluminação natural ao invés de lâmpadas. Gente, isso é muito mais sustentável. E ainda a gente tem projetos que a iluminação natural é insuficiente para os cômodos, tá? Eu tenho aqui o exemplo dessa escada. Essa escada é linda, é de uma casa brasileira em estrutura metálica. Você tem Fernanda... Depois eu deixo o link aqui. Fernanda alguma coisa que fez esse projeto. É maravilhoso, tá no Arquideio, tá? Se digitar Fernanda no Arquideio Brasil, vai puxar essa casa aí. Veja essa escada iluminada com iluminação natural. E veja como é uma escada com iluminação artificial. Teve que iluminar para enxergar os degraus. Ai, que tão lindo, que tão um para lá e um para cá, ó. E teve que pôr um LED ali em todos os degraus, senão a gente cai
porque tá uma escuridão nessa escada. Pense em ter não só na escada. Aqui, claro, eu peguei 2 exemplos de escada, porque foi onde eu encontrei de forma mais rápida exemplos do mesmo cômodo, sabe? Mas você tem que pensar isso também para os quartos, para as salas, para as cozinhas. Você pode não saber, mas existe uma regra que fala qual é a área mínima de iluminação e ventilação por cômodo. Vamos falar de iluminação. Qual a área mínima de iluminação por cada cômodo? Vai depender do uso desse cômodo, se é um cômodo depósito ou se é um cômodo quarto, por exemplo, onde você fica muito tempo, né? Ou um cômodo sala de estar. Quem determina isso, geralmente, é o código de obras da tua cidade. Porque na tua cidade eles sabem mais da iluminação dela do que o pessoal da outra cidade. Nosso país é muito grande, não dá para ter uma regra para tudo. Existem também alguns documentos estaduais que falam disso, mas quem diz especificamente qual que é a área de iluminação para cada cômodo é o código de obras da tua cidade. Para você ter assim só uma base, um parâmetro, mas confira na tua cidade, geralmente é 1/6 ou 1/8 da área do cômodo. Vamos simular aqui um quarto. Um quarto geralmente tem o quê? Uns 4x4, mais ou menos. 4x4, 16 metros quadrados, né? 16 metros quadrados o meu quarto. A minha janela tem que ter 1/6 dessa área. Então, eu pego 16 e divido por 6. Tem que ter pelo menos 2,6, 2,7 metros quadrados. Essa minha janela de iluminação. Veja, 2,6 metros quadrados não é a janelinha 1 por 1,5, que é o padrão que você vê nas casas por aí, em todos os cômodos. Quando que vale a pena você usar a mesma janela em todos os cômodos? Quando você constrói para vender. Ou você faz kitnet para alugar. Porque aí você paga muito menos, porque você compra da mesma janela para tudo. Aí você consegue negociar, o pedreiro não erra, tudo é mais fácil, mais rápido. Mas o uso do cômodo depois não vai ser incrível, entendeu? Então, se você está construindo a tua casa dos sonhos, ou para você uma casa importante, uma casa que é um patamar importante para a tua vida, e se você quer agregar valor à tua casa e ter um bom uso dela, reflita sobre essa área de iluminação natural. Quanto mais iluminada, menos lâmpadas acesas e um menor custo de manutenção para essa casa. Faz sentido para você o que eu tô falando? Ó, então eu sugiro que você opte por iluminação natural, tá bom? Ah, importante, esquecer. Atenção para insolação. Não dá para você ter iluminação natural e não enxergar para onde que tua casa está voltada. Se for uma fachada oeste, aí você tem que ter muita atenção. Para ter a iluminação natural, vai precisar talvez de brises, ou beirais, ou uma barreira de vegetação, porque senão entra muito sol no final do dia e o cômodo vai ficar insalubre. E aí a intenção de você ter esse cômodo iluminado para não acender lâmpada foi para as cucuias, porque você vai ter que ligar o ar-condicionado, porque ele vai virar uma estufinha.